Pode vir chegando. Hoje, mais uma live muito especial começando e assunto importante porque como mudar de carreira? Quando a gente quer mudar de carreira, né? A gente sabe como é delicado, como é difícil um pouco esse assunto. Muitas vezes a gente sente que o que a gente está fazendo, a gente não quer mais. Foi importante no nosso caminho, na nossa trajetória, né? Mas muitas vezes a gente quer mudar de carreira. A gente está vivendo uma vida que, muitas vezes por causa de algumas escolhas, a vida foi nos direcionando para essa carreira que a gente acaba tendo. Mas aí eu acabo descobrindo outras, né? A vida são grandes descobertas. A gente está o tempo inteiro fazendo novas descobertas. E aí vai que um dia eu descubro algo que eu falo, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Mas e agora? Eu já tô com a minha vida toda estruturada nessa carreira, eu tenho casa para pagar, família, conta. E aí? Como é que a gente faz essa mudança de carreira? Será que dá? Será que não dá? Né? Porque... tomei um golinho de chá aqui só para aquecer por dentro. Muitas vezes a gente acaba ficando dependente, né, da nossa carreira, da nossa profissão. E hoje eu vou chamar uma pessoa aqui muito especial, que eu já estava querendo fazer live com ela há muito tempo e eu não sabia sobre o que a gente ia falar. Na verdade eu tinha algumas ideias, né? Mas quando eu fui conversar com ela, eu sempre gosto de perguntar para o convidado sobre o que ele gostaria de falar. E ela falou, cara, Caio, talvez eu possa falar sobre a minha trajetória, né? Porque e aí ela foi me contando toda a trajetória dela, que obviamente eu não vou contar aqui, mas como ela foi mudando de carreira, de ponto de vista, e ela se permitiu diversas transformações. Então eu vou chamar aqui, nesse momento, Gabi Simões, especialíssima, pra gente trocar essa ideia. Vem, Gabi. Bom dia, Gabi. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Caio? Obrigada pelo convite. Nada. Muito bom estar Cenário aqui com lindo aí, cheio de vocês. flores. Boa, Meus boa. companheiros aqui de prática. Boa. Então, Gabi, seja muito bem-vinda. Gabi, para quem não sabe, está lá em Portugal. Onde é que você mora em Portugal? Em Lisboa mesmo? Lisboa, bem no centro de Lisboa que eu moro, Que delícia. Que delícia. Gosto muito de Lisboa. Estou, inclusive, querendo ir para aí em outubro. Acho que não está garantido aí, mas talvez eu vá para aí. Aí, se eu for, eu te dou um toque. Boa. Bom, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Vamos trocar essa ideia aqui. Desde o momento que eu falei qual ia ser o tema da live, muita gente já veio me falar, cara, Caio, essa live vai ser para mim muito importante, tô passando por esse momento. Então, antes da gente entrar no tema, Gabi, se apresenta um pouquinho para as pessoas, fala de onde você veio, de que se faz, que você é. Quem é Gabi Simões? Então, acho que hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque acho que vai acabar passando por muitos pontos aí da minha história. Mas eu sou de Niterói, sou do Rio e morei lá a vida toda praticamente. Quando eu fui crescendo, né? Eu fiz faculdade lá também. Tipo, gosto muito de lá. Mas durante a faculdade eu fui para a Austrália e de engenharia, né? Aí fui para a Austrália e lá eu me conectei ainda mais com yoga. E aí depois... Dani, cheio de gente querida aqui, Thalita. Mas foi isso. Então, eu sou hoje professora de yoga, né? Mas eu era engenheira química, larguei minha carreira. Hoje estou aqui há 2 anos e um mês, mais ou menos, morando aqui em Lisboa. E eu acho que é isso, assim, uma das coisas que eu mais trago para minha vida é me permitir me transformar o tempo todo. E eu vejo que isso acontece na minha carreira, comigo, e é isso que eu quero também sempre, que eu tento sempre passar para os meus alunos, a importância da gente se permitir, né? Porque eu acho que a vida está aí para ser experienciada, para ser vivida, e é basicamente isso. Não fiquei meio perdida para me apresentar, porque eu acho que vai ser tudo que a gente vai falar hoje, né? Já é o tema da live, né? Beleza. Já aproveito então e convido a todo mundo que está aqui. Deixa aqui nos comentários se você tem essa vontade, se você já teve o sonho de mudar de carreira, ficou com medo, que se não ficou. Deixa aqui nos comentários para a gente poder ir guiando a live também, de acordo com a colaboração de vocês. Gabi, me diz, você foi para a Austrália fazer a faculdade toda lá ou foi um período de intercâmbio? Como é que foi? Foi um período de intercâmbio. Eu fiz o Ciências Sem Fronteiras. Não sei se você lembra desse programa do governo. Eu fiz engenharia química na UF, e aí na época tinha esse programa. E eu falei, eu acho que quero ir lá. Aí fui, e eu não me programei nada. Tipo, eu lembro que eu joguei pro universo. Eu fui fazer as provas sem estudar, sem nada. Eu falei, cara, se for para ser, vai ser.
E aí deu certo, eu passei. E quando eu fui pra lá, eu já fazia yoga. Na Tá. verdade, voltando, eu acho que o yoga também passa muito pela minha pessoa desde criança, porque eu sempre Hum. fui aquela criança que eu gostava eu só via televisão de cabeça para baixo, eu vivia me contorcendo toda, tem várias fotos minhas me contorcendo, então, tipo, eu sempre gostei de fazer as posturas, mas eu não fazia ideia do que era e nem ninguém da minha família. E aí, eu não era uma criança que fazia muito esporte, nada disso, eu era, tipo, péssima, a última a ser escolhida de tudo na escola. E aí, com 15 anos, eu comecei a fazer musculação. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar por movimento. E isso é uma das coisas que eu acredito muito, assim, que o movimento ele cura a gente, né? É uma manutenção que a gente tem que fazer. Então, desde que eu comecei a musculação, isso ficou claro pra mim. Antes eu não tinha essa possibilidade porque eu nunca consegui me conectar com esporte nenhum. É claro que o yoga não é um esporte, mas é uma forma de expressão corporal, né? Não deixa de ser. Claro. E aí eu lembro que quando eu fiz a faculdade, eu treinava bastante, era o que segurava minhas pontas, porque era muito estudo, né? Então, tipo, eu sempre gostava de estar na academia para poder circular essa energia, que eu ficava muito tempo ali parada, sentada estudando. E aí um dia, eu procurava muito assim, aí um dia eu tava querendo voltar a sentir o que eu sentia na infância. De contorcer, de me sentir bem. E eu comecei a buscar, só que na época não tinha tanta informação Sim. assim de internet e tal. E eu fiquei assim, cara, eu vou fazer o quê? Vou fazer circo, vou fazer alguma coisa, eu quero voltar a Isso ter em que aquele ano, corpo Gabi? legal. Mais ou menos? Cara, isso deve ter sido 2010, Tá, 2010, por aí. beleza. Aí apareceu o yoga na minha academia e aí eu fui fazer uma aula experimental. E aí eu lembro até hoje, assim, na minha primeira aula, como foi boa a sensação e tudo. E a partir daí eu comecei, cara, tipo, o que que é isso? Preciso disso na minha vida. E, tipo, foi fiquei muito, muito apaixonada, muito impactada. E comecei a tentar trazer isso mais para minha rotina. Quando eu fui para a Austrália, só que não tinha muito estúdio de yoga em Niterói na época. Sim. Quando eu fui para a Austrália, em 2014, foi quando eu tive a possibilidade de realmente estar mais em contato com os estúdios, com outros professores e tudo mais. Depois eu fui para a Indonésia, fiquei 40 dias lá, que eu também pratiquei muito lá. E foram coisas que eu fui vendo assim, que o yoga era um universo que eu não tinha muito acesso na minha cidade. Tanto que anos depois, eu abri o meu estúdio em Niterói e foi muito inspirada no que eu Pode. vivi na Austrália, que eu queria ter aquilo na minha cidade. Sim. Eu vou chegar lá nessa parte, mas aí eu fiz o intercâmbio na Austrália. O yoga era uma coisa que me segurou muito lá, porque eu lembro que eu entrava numa sala que eu não conhecia ninguém, uma sala lotada, e eu me sentia em casa. E eu ficava assim, gente, tipo, como é poderoso. Eu tô aqui do outro lado do mundo, todo mundo que eu conheço devia estar dormindo por causa do fuso horário. E eu me sentia assim em casa, porque eu tava numa sala com uma gente que eu nem sabia quem era, mas o yoga sempre teve esse poder comigo de me colocar, me centrar. Aí eu voltei de lá e na faculdade o yoga já estava me ajudando muito com os estudos, a ter mais foco, a ter mais calma, a ter mais concentração, a me permitir também perceber as coisas, as mudanças, né? Porque eu fui percebendo que o caminho da engenharia não era para mim. E eu acho que o yoga também nos ajuda nesse sentido, né? De tipo, tem horas que não é pra ser, fica claro, vai ficando mais claro. Eu acho que a presença que a prática dá pra gente vai tornando os caminhos mais claros, né? Até quando você considera assim uma mudança de carreira, é, a, a prática ela vai trazendo muita clareza pra gente perceber os caminhos que a gente tem que tomar ou não. Pelo menos eu percebo muito isso comigo. E eu acho que quem está pensando em fazer uma transição de carreira, começa realmente a usar a sua prática, combinando a razão e a emoção, que é muito importante. Não dá pra gente ir só pelo coração, vou virar professor de yoga. Tipo, não dá, infelizmente, a gente tem que pagar as contas e se programar. Mas usa a prática para perceber, não só nessa parte do emocional, da gente ficar ali encantado e é isso que eu quero para minha vida, mas de buscar clareza mesmo, porque a prática dá muito isso pra gente quando a gente busca isso nela. E foi isso, eu voltei para o Brasil e fiquei praticando e comecei a trabalhar com engenharia. E eu não gostava muito, era uma coisa que não me fazia feliz. Então, eu tinha que ter as minhas ferramentas de cura ali no dia a dia, que eu acordava 4h30 da manhã para a rimática no Havaiana, então era o que me segurava também.
para eu poder ver o nascer do sol e fazer minha prática e meditava antes. Aí 10 da manhã eu estava no trabalho bem. Podia até me xingar que eu estava ali feliz da vida, que eu já tinha feito tudo que eu precisava. Mas eu fui vendo que não era para mim. E eu demorei um tempo, como eu gosto de fazer com as decisões da minha vida, as grandes decisões, de parar e perceber. Eu não gosto de ser. é, de fazer as coisas assim, ah, agora eu vou fazer isso. Eu gosto de parar e perceber. Então foi uma coisa com a engenharia, foi muito isso. Eu falei, cara, não tô gostando disso, mas eu vou tentar mais um pouco. Não vou desistir agora, uma faculdade difícil pra caramba, que eu dediquei muitos anos da minha vida nesse caminho, não vou desistir assim do dia pra noite. E eu tentei, fiquei acho que 2 ou 3 anos trabalhando com engenharia. Trabalhava com licenciamento ambiental, depois eu abri uma empresa com a minha família de gestão de recursos hídricos domésticos, que era para fazer captação de água da chuva e reuso de água de banheiro, né? Para pegar água do chuveiro, botar no vaso sanitário, coisas assim. Eu sempre gostei muito da parte hídrica e de ambiental. E acaba que hoje são coisas que, não engenharia, mas coisas que fazem parte de mim também. Eu acho que é isso. O yoga ele vai ajudando a gente a perceber quem é a gente, o que está sempre aí no nosso caminho, né? São essas dicas que eu acho que quem está querendo fazer a transição de carreira tem que perceber. Porque a vida não só transição de carreira, né? Mas tudo na vida. Tipo, a vida vai conversando com a gente o tempo inteiro. Às vezes é uma pessoa que chega pra você, nossa, tipo, isso que você fez é tão legal, isso aqui que você falou é tão legal, sabe? E aí, isso vai dando dicas de, tipo, pra onde você tem que ir, pra onde você pode se colocar. É só a gente estar mesmo aberto com as antenas ligadas o tempo todo. Tipo, acordou, liga as anteninhas que o universo está mandando dicas. Só que a gente tem que estar ligado para escutar essas dicas. E foi isso. Aí eu fiquei lá na engenharia, não gostava, não era feliz ali, tinha que fazer um esforço. Eu acho que isso também é uma coisa legal da gente perceber quando a gente quer fazer mudanças, né? Quando a gente precisa se esforçar muito para algo acontecer. Tipo, quando é aquele trabalho que, putz, amanhã é segunda-feira. Ai, vamos lá. Ai, e agora? Ai, agora eu vou fazer isso. Ai, hoje eu vou ter que fazer isso, porque, pô, já tô aqui. Então, quando começa a entrar nessa vibração de muita escassez, de muita reclamação, de muito peso, aí eu acho que já é um sinal de que as coisas estão morrendo. Mas é isso, né? A gente tem que também aprender a respeitar o ciclo das coisas. Mas eu acho que é legal a gente estar atento nesses sinais. Então foi isso, eu percebi que era muito peso para mim, muito difícil, e eu ia percebendo como era com o yoga, que eu amava. Então era o que segurava minhas pontas também na época, além da canoa havaiana, de estar sempre ali conectada na natureza, surf e tal. O yoga também sempre me ajudou muito. E aí eu falei, cara, aí eu trabalhava em Niterói na época e eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um curso de formação. Não sei de onde me surgiu essa ideia, porque desde que eu comecei a praticar yoga, eu juro, eu não fazia nem ideia do que precisava para ser um professor. Tipo, não fazia ideia. Eu achava que, sei lá, tinha que entrar numa seita e alguém te escolher, sei lá, tipo, eu não fazia ideia, nem procurei me informar nunca. Eu só ia fazendo minhas práticas. Sim. E aí um dia eu falei assim, gente, mas como é que será que é? Não sei de onde veio essa ideia. E eu comecei a pesquisar no Google, tipo, professor de yoga, o que precisa fazer e tal. Aí eu achei esse curso, o primeiro que eu fiz foi o Museu do Yoga, que era Bliss Yoga na época, lá em Ipanema, com Quaraci. E aí eu achei eles no Google, e não sei de onde surgiu, e aí eu acho que foi um dia que eu botei e-mail em vários lugares. Eu lembro até, cara, eu lembro de várias coisas, assim, antigamente. Eu lembro que eu tava na praia de Caraí de bicicleta, parei minha bicicleta para olhar o e-mail e eu tinha chegado o e-mail dele. Era uma sexta-feira de manhã. E eu tinha acabado de sair de uma aula de yoga e era assim: oi, te convido para uma palestra do curso de formação. Aí eu, vou lá ver, né? Falei com minha mãe, bora pra Ipanema amanhã então, a gente dá um passeio. Passei pro Rio de Janeiro porque eu tenho essa palestra aí, vamos lá ver como é que é. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, eu falei com ele, olha, eu trabalho, eu só poderia vir, tipo. Aí ele, não, nosso curso são 2 segundas por mês, dá pra você alinhar e tal. Eu falei, então dá pra eu alinhar. Aí eu comecei. E nisso que eu comecei, as portas se escancararam pra mim. Uma coisa que, como na engenharia tudo era pesar, aquela coisa que eu falei do peso, de tipo, bora trabalhar mais um dia e vamos e tal. Com a yoga era assim, aparecia aluno, aparecia sala, aparecia tudo, tipo, sabe? Era um solo muito fértil. Como a engenharia era um solo morto ali, não, tipo, não ia sair muito daquilo ali. E aí eu falei, caraca, tipo, loucura. Aí apareceu. Logo que eu comecei o curso de formação, eu já praticava há muitos anos, e e apareceram 3 amigos querendo fazer yoga. Eu tinha 3 meses de curso de formação. 3 amigos querendo fazer aula de yoga. E uma sala do lado do meu trabalho.
E eles, Gabi, por favor, você não pode dar aula pra gente? Por favor, Gabi, só pra gente e tal. Aí eu fui e falei com o meu professor do curso. Ele, Gabi, você já tá preparado pra dar aula de yoga, pode ficar tranquila, não vai ficar, tipo, abrir ao público e chamar um monte de gente que você não conhece, mas são seus amigos querendo. Tem uma sala do lado do seu trabalho, vai. Aí eu falei, tá, então vou começar. E aí, assim, foi maravilhoso, foi muito bom eu ter começado a dar aula desde o início, porque para amigos, isso é uma dica também para quem vai começar a dar aula de yoga. Começa com as pessoas da sua família. Às vezes a gente fica com uma tensão de tipo, ai meu Deus, será que eu vou machucar alguém e tal? Tipo, não é muito isso. Quando você começa com alguém que é da sua confiança, você vai sempre pedindo feedback para a pessoa, vai num ritmo lento, mas tudo isso vai te ajudando a arquitetar o que é a prática para você na sua cabeça, como você vai passar, né? Então, isso no início me ajudou muito. Ter pessoas da minha confiança que estavam ali de peito aberto para viver aquela prática comigo e me ajudou a perceber a prática do jeito que eu gosto de compartilhar, né? Então foi muito bom para mim isso no início. E aí eu comecei, aí depois eu me formei e apareceram outras salas para dar aula, mais aluno, e eu comecei a ficar com minha agenda cheia e eu saía de casa. Eu ainda remava nessa época, então eu era assim, de 4h30 às 11 da noite eu tava na rua, saía com marmita, com tapete, com tudo. Eu só não levava o remo que eu voltava para casa para tomar banho. Muito Mas era assim, 7 da manhã eu vinha, chegava em casa, eu lembro, tipo, com meu pé todo sujo de areia, meus pais assim acordando, e eu já, gente, tipo, daqui a pouco tem que. Aí eu ia dar aula de yoga, trabalhava, comia marmita na mesa de trabalho, e à noite ia dar mais aula e voltava morta. E no dia seguinte era isso. Então, por um tempo foi isso. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, não dá mais. Não dá mais, porque aí foi pouco tempo, assim, nessa transição, um ano, sei bom. lá, um ano, dois. Uma hora você estava dando aula e trabalhando como engenheira. Sim, sim. No final, eu cheguei a ter a empresa de engenharia, trabalhar com licenciamento ambiental e dar aula de yoga. Eu cheguei a fazer as três coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que nessa época eu ainda abri o meu estúdio de yoga junto. Então foi assim, era uma loucura. Eu vivia pra lá e pra cá. Era uma loucura. Aí, mas é isso. Eu acho que é legal a gente ir percebendo, tipo, ir testando. Em algum momento, quando você fizer a transição de carreira, pode ser que você vai ter que acelerar. Mas, tipo, se é alguma coisa que você quer muito, vai, sabe? Porque pode ser que nessa aceleração que você der, você vai ver, tipo, eu acho que não é bem isso, não. Aí, tipo, né, dá um step back, olha, pensa, todo mundo que quer fazer transição, pensa que, tipo, a vida é muito grande, né? E a gente tem que ser feliz aqui, não adianta você ficar, tipo, infeliz num lugar com medo de mudar e tal, tipo, explora. E pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que demore, mas tipo, e daí, sabe? Se é alguma coisa que você quer, às vezes vai demorar. Às vezes você só vai ter possibilidade de fazer a transição com 1, 2 anos, mas a gente também tem que ter cuidado, porque hoje em dia, nessa sociedade super imediatista, às vezes a gente pensa assim, vai demorar 2 anos. Tipo, não, então não vou fazer. Tipo, cara, é assim. E para você viver de yoga mesmo, dependendo, né, das contas que você tem para pagar, do estilo de vida que você vai ter, do que você quer com essa profissão, não é só essa coisa de, como diz aqui em Portugal, chante-chante. Não é só esse paz e amor todo, né? Tipo, tem que se organizar, tem que ser responsável, tem que estar sempre estudando, se atualizando. Então, são muitos detalhes que não é uma coisa assim. Para você mudar, eu acho que a pessoa tem que querer muito e querer de verdade, porque as dificuldades vão aparecer sempre. Não é só tipo, ai, que beleza. Tipo, tem o lado positivo e negativo, como tudo da vida, né? Então a gente tem que ter noção disso, que as dificuldades vão aparecer e a gente tem que estar aí para lidar com elas. O professor de yoga muitas vezes vai trabalhar sábado e domingo, vai trabalhar à noite, vai trabalhar ano novo, vai trabalhar Natal e, tipo, é o que a gente escolhe para a vida, né? Eu acho que é um pouco por aí. Aí foi isso. Eu larguei o trabalho, eu larguei primeiro o licenciamento ambiental, fiquei com a empresa e com o yoga. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não tá dando certo isso aqui. Minha energia começou a ficar muito dispersa e eu via que eu não tava conseguindo crescer em nenhum dos caminhos. E aí eu falei, cara, melhor eu largar esse projeto e ficar só com o yoga. E foi assim. Aí nesse meio do caminho, meu sonho era ter um estúdio de yoga. E eu percebi, depois que eu vim trabalhar aqui em Portugal, eu vi que realmente não é para mim. Mas eu amei ter aberto o estúdio, porque senão eu ia ficar com esse sonho a vida inteira. Ai, meu sonho é ter o meu espaço de yoga. Então eu abri uma sala, abri bem pequeno, porque eu também não gosto de começar grandes projetos. Eu gosto de começar pequeno, perceber e tal. E aí eu abri o estúdio, que era uma sala perto da minha casa, ali em Niterói mesmo, no Ingá. E
E foi muito legal o processo de criação do estúdio para mim, né? Eu comecei a perceber que eu gostava muito de criar, eu amei criar. Eu não sou nada de marketing, mas eu amei criar a marca, eu amei estudar, baseado em tudo aquilo. Tipo, foi um flashback da minha viagem na Austrália, que eu acho que eu abri o estúdio que é 2019 ou 2018? Acho que 2018. Então já, tipo, 4 anos depois que eu voltei da Austrália, né? Então foi isso, assim, tipo, voltar em todas aquelas sensações, eu fechava os olhos, eu tentava imaginar o que que eu gostava mais, que eu queria trazer aquela experiência que eu tive para os meus alunos. Então foi muito legal o processo de criação do estúdio, mas a parte administrativa foi muito difícil para mim, porque eu não me preparei nada, simplesmente foi uma loucura o estúdio. Eu peguei, aluguei a sala e bora, agora eu tenho um estúdio de yoga, tá aqui e tudo. Aí eu fui vendo assim, cara, é uma super responsabilidade ter um espaço, você tem que se preparar, tem que se programar. E não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, que eu percebi. Porque eu acho que a gente tem que pensar assim também, tipo, cada pessoa tem um dom para um tipo de coisa, cada pessoa vai se desenvolver melhor num lugar, não dá pra gente fazer tudo, né? A gente tem que ver o que que a gente é bom, o que a gente gosta de fazer, né? Nem o que que a gente é bom, mas o que a gente gosta de fazer e se dedicar nesse caminho. Porque fazer tudo é uma coisa que dispersa muito a nossa energia, a gente pode estar perdendo em outras áreas. Então, com o estúdio ficou muito claro para mim essa experiência de que eu gastava muito a minha energia tentando fazer o estúdio dar certo, ficar organizado, e eu não tinha muito tempo para minha prática, eu não tinha muito tempo é, para mim mesmo, para Gabi. Isso é uma coisa difícil, eu acho, na profissão de yoga, que é você ter a sua vida pessoal fora do yoga, né? Acaba que a gente fica muito imerso nessa coisa da prática, que é uma coisa que todo mundo que começa ama, né? Então você quer trazer isso cada vez mais para sua vida, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que cuidar bastante, de talvez ter um hobby, ter alguma coisa que vai manter a sua persona viva também fora do mundo do yoga, né? Eu acho, assim, eu acho que deve ter muita gente que até discorda comigo, mas na minha experiência pessoal, eu acho que é importante cuidar com isso, porque no início, abraço, é isso que eu quero, é tudo maravilhoso. Mas quando passam anos, eu acho que isso pode acontecer. Então é legal a gente manter assim. E eu vejo muitos professores que eu admiro muito que têm sempre a separadinha ali, a vida pessoal dele, que não tem nada a ver com yoga. Eu acho isso muito legal. E aí foi isso, assim, na época do estúdio, eu, eu percebi que não era pra mim, mas demorou pra perceber também. E Demorou, foi uma tipo, loucura. Na verdade, foi a pandemia que me ajudou com isso. A pandemia que foram 2 anos que eu tive, 2 anos e pouco. E a pandemia veio e eu tive que fechar o estúdio. E aí eu comecei a dar aula online. Ah, eu amei dar aula online. Tipo, eu vi os professores, nossa, Deus me livre, muito ruim, não quero. E eu assim, live hoje, live amanhã. Eu dava aula de domingo a domingo. Fiquei 4 meses imersa em casa dando aula. Eu amava aquela época da pandemia, que eu ficava só fazendo, praticando com um monte de professor meu que não era da minha cidade. E eu também fazendo as práticas e criando. Aí eu consegui atrelar a criação, que eu gostava muito ali no início, de criar a marca e tudo mais do estúdio de yoga. Aí eu alinhei isso com a criação das aulas, da criação dos temas das aulas, tudo. Eu fui conseguindo trabalhar mais com essa parte que eu sempre gostei mais criativa, dentro das coisas online. Então, o online para mim, eu consegui me alinhar, mas também não é uma coisa que eu quero me engessar de tipo, hoje eu acho que eu vou continuar trabalhando por um bom tempo online, porque eu gosto muito. Mas é isso, eu nunca gosto de me colocar em caixas. Mas eu gostei muito porque além de eu conseguir compartilhar. Porque na época que eu tinha estúdio, eu tinha vontade de fazer assim. Eu fazia muito roda de conversa, roda de meditação. Só que assim, eu ficava na época, cara, quem vai sair de casa para fazer 5 minutos de meditação no estúdio? 10 minutos? Tipo, a pessoa não vai. E aí Aí eu ficava muito pensando nessas coisas. E quando eu fui para o online, eu comecei a poder fazer projetos que eu não iria conseguir fazer no presencial. Então, tudo isso foi me dando umas pistas de tipo, cara, eu acho que é aqui mesmo, eu acho que eu tenho que investir nisso, porque é o que eu tô gostando de fazer. Eu acabava tendo mais tempo para estudar, acabo tendo mais tempo para estudar, para produzir conteúdo, que eu sempre gostei muito de estudar, desde a época, desde que eu sou criança, eu sempre gostei muito de estudar. Então, com o online, eu comecei a ter mais tempo. E quando eu era ali no estúdio, eu não tinha tanto tempo de estudar. Porque estúdio é aquilo, você tem que estar ali, né? Toda hora. Tem que estar disponível, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo harmônico para a prática acontecer ali.
E nessa organização toda, faltava o meu tempo de estudo, sabe? Então, o online foi me fazendo perceber várias coisas que ficaram mais alinhadas comigo. Aí veio a pandemia, eu comecei a trabalhar online nas lives do Instagram, fiquei 2 meses assim, sem ganhar salário nenhum. Eu tava na casa dos meus pais, não tinha muita conta na época. E, e fiquei ali 2 meses só dando as lives. E eu tinha certeza, assim, cara, aquela época de pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, nem tinha fechado o estúdio ainda, mas ainda tava ali meio na dúvida. Aí, com esses 2 meses de prática, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que eu vou querer mesmo. Agora eu vou ter que começar a criar uma forma de me sustentar com isso, porque eu não estava ganhando nada. Aí eu comecei com aulas avulsas, depois eu fui arquitetando o projeto ali até chegar nesse projeto que eu tenho hoje, que é a plataforma do Home Yoga, que é a plataforma de aulas online que eu tenho, que eu boto podcast, eu boto meditação, eu faço aula gravada, aula ao vivo. Cada época do projeto também já foi de um jeito, tinha épocas que tinha mais aula ao vivo. Depois eu vim para Portugal, aí o fuso começou a me atrapalhar para dar aula à noite e eu parei, porque eu acho que eu ficava com muita luz na minha cara antes de dormir, eu acho que isso não fazia muito bem para minha saúde. Eu ficava assim, cara, não faz sentido, eu tá vendendo saúde, tá acabando com a minha saúde. Então, aí eu parei de dar aula à noite quando eu cheguei aqui. Eu vim para cá dando só aula online. Que depois que eu voltei da Austrália, eu sempre tive essa vontade de voltar a morar em outra comunidade de yoga, mas como professora, né? Não só como praticante, que era aquilo, de eu ir e me entregava. Agora a gente acaba tendo um outro olhar, né? Nas práticas, nas coisas. Então eu vim para cá querendo viver em outro lugar, experienciar outra cultura e viver o yoga em outra comunidade. Aí acabou que eu comecei a dar aula em um surf camp. Eu dei aula nesse surf camp alguns meses quando eu cheguei aqui, foi no verão de 2021. Comecei a dar aula nesse surf camp, foi muito bom, porque aí foi quando eu comecei a dar as aulas em inglês. Então me ajudou muito a me desenvolver nesse sentido. E foi muito legal, porque eram pessoas completamente diferentes. Tipo, tinha gente que chegava querendo uma prática avançada e tinha gente que nunca não sabia o que era yoga. Então eu aprendi muito ali. Ganhei muita experiência tentando, né, fazer uma experiência legal para todo mundo. Aí depois disso, mas eu cheguei sem o intuito de trabalhar aqui, era só mesmo foco no meu projeto online. Aí acabou que surgiu o Yoga Room, que é o estúdio que eu dou aula hoje. Eu me mudei pra cá, pra minha casa de hoje, pra estar perto do estúdio. Já tem um ano e alguma coisa que eu dou aula no Yoga Room. Aqui eu só dou aula em inglês no estúdio. E hoje eu trabalho dessa forma. Eu trabalho com a Academia Foguete, que são as aulas na academia online. Tem a plataforma Home Yoga, que é a minha. E as aulas do Yoga Room. Então hoje é assim que eu trabalho. Vou fazendo os retiros também de tempos em tempos, que eu gosto muito, que é um lugar também bem diferente de trabalhar, né? Que eu sou muito encantada. Os retiros realmente me trazem uma energia muito boa e eu quero fazer cada vez mais. E é isso. Acho que eu falei um pouco de tudo. Falei bastante. Falou. Bebe água, tranquilo agora. Anotei diversas coisas aqui. Diversos momentos que eu estava olhando para baixo, eu estava anotando coisas para pensar e para a gente pensar. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que a gente tem uma trajetória muito parecida. Pode ficar à vontade. A gente tem uma trajetória muito parecida em diversos movimentos e momentos, né? Primeiro que eu acho que desde de moleque também eu tive essa percepção com o corpo diferente, né? Por exemplo, eu lembro de eu desde criança fazer naulicria, criança mesmo, né? E a minha mãe olhava para mim e falava: para com isso, menino, sua barriga vai ficar sempre, sabe? Tinha muitas coisas. E desde criança tinha algumas coisas que eu fazia, por exemplo, bacassina. Eu brincava de fazer bacassina sem saber o que era, né? E aí tinha uma amiga da minha mãe, eu não lembro quem, né? Mas quando era. Isso criancinha mesmo, tipo 6 anos, 7 anos. E aí as pessoas falavam para mim: ah, Caio, isso aí é yoga, isso aí é yoga. E eu cresci com isso, né? Só que com 12 eu comecei a tocar, vivi de música durante uns 15 anos. Cheguei a fazer faculdade de engenharia também, né? Então a gente tem diversos momentos muito parecidos, assim. Também me apaixonei pelo online antes eu nem imaginava, então hoje eu também tenho uma escola online, né? Mas enfim, não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar de você e com você. Depois a gente faz uma outra live que a gente mistura essas. Mas eu queria falar primeiro um assunto delicado e importante também. Por que você decidiu fazer engenharia química? Vamos lá. São algumas coisas da minha vida que eu acho que eu tava até falando só, eu nem faço ideia algumas coisas, por que que eu faço, sabe? Tipo, engenharia química é uma dessas coisas.
Eu sempre gostei muito de estudar desde criança e eu amava as exatas. Sempre amei matemática, química e física. Tipo, amava, amava na época assim Outra do ensino médio. também, Hã? muito. Outra coisa que a gente tem em comum, eu dava treino Ah, livre. Vai. eu acho engraçado, porque hoje eu adoro estudar, tipo, psicologia, coisas mais assim, né? Mas na época eu detestava, tipo, história, eu não gostava de nada disso. Eu gostava mesmo de, tipo, matemática, física e química, fazer os cálculos. Na faculdade eu amei cálculo, tipo, amava muito química, até que. E química eu amei muito mesmo. E eu acho que isso acontece com muita gente que gosta de química no ensino médio e vai fazer engenharia química. Hoje eu acho que não tanto, na minha época tinha muito, muita gente assim. E você chega na faculdade, não tem nada a ver a química da faculdade com a química do ensino médio, tipo assim, nada a ver. Poxa, foram 16 cadeiras de química que eu fiz na faculdade, então, tipo, era bem diferente do que eu imaginava. Mas eu decidi fazer por isso. Meu avô era engenheiro, meu avô sempre foi uma pessoa muito importante, assim, na minha vida, uma das pessoas que eu mais admirei, assim, na minha vida toda, e meu avô, ele foi professor na engenharia da UF e se formou lá, então, tipo, eu era muito conectada com ele, ele faleceu, eu estava aqui em Portugal. E aí, eu fui fazer engenharia, eu acho que é por isso, assim, porque eu não, na época, eu nunca pensava em trabalhar com nada além de, sei lá, eu pensava em medicina, engenharia química. Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou fazer engenharia química. Aí eu dei muito tempo também de aula particular de química. Eu sempre gostei muito de dar aula. Aí quando eu entrei na faculdade, eu dei muito tempo de aula particular de química. E no início eu achava que eu ia trabalhar embarcada em plataforma de petróleo. Aí depois, quando acabou a faculdade, gente, eu era completamente sem noção. Tipo, acho que eu nunca pesquisei. Foi uma coisa assim meio imatura da minha parte, essa escolha. Não, Mas não me Raquel, arrependo, porque eu aprendi a estudar mais, eu claro. aprendi a focar, pô, eram muitas horas de estudo, muitas madrugadas, tanto que os meus amigos que estudavam comigo são hoje os meus melhores amigos ainda, porque a gente passou por muita braveira junto. Não, mas isso é interessante. O assunto que eu quero trazer vinculado a isso é justamente a forma como a nossa educação acontece hoje, né? A forma como as escolas são É, montadas. Eu quero trazer um paralelo. Eu sempre gosto de trazer o meu estudo, né, dentro do yoga, muito do yoga clássico, né? E dentro da cultura védica, a gente tem o que a gente chama de purusharthas. Eu não sei se você já ouviu falar, que são as quatro fases da etapa, as quatro fases da vida de um ser humano, né? A gente chama de Dharma, Artha, Kama e Moksha, tá? São as quatro fases de vida de uma pessoa. E a primeira delas, que a gente chama de Dharma, é uma fase em que a criança barra jovem, né? Ele deve buscar conhecer aquilo que ele pode fazer, né? Aquilo que ele pode doar para a sociedade. E é muito interessante como, quando a gente vê dentro da cultura védica, né, tem muito essa relação que você trouxe, que é muito legítima, do tipo, cara, o que a minha família faz? O que eu tenho de histórico? O que eu tenho de bagagem? O que eu tenho de aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito como cada vez mais, não sei se cada vez mais, tá? Mas como hoje em dia, a gente limita um pouco a gama de possibilidades da criança, do jovem, né? A gente vai numa escola e, como você disse, eu vi um aspecto assim, né? De uhum. química, física, tal, tal. Porque eu também, eu queria dar aula de física, né? Pra você ter noção, eu queria fazer faculdade de física e quando eu estava para fazer vestibular, eu lembro que o meu coordenador do colégio, que é professor, ele chegou para mim e falou: Caio, cuidado, porque eu acho que você não deveria fazer física, porque pode ser que você vire professor. E ele é professor. Olha como é delicado isso, né? Tipo, o professor sabe que a profissão de professor é delicado. E nós dois somos professores, então posso falar disso com muita tranquilidade. Meu irmão é professor, meu pai é professor, né? E aí eu fui nessa e falei, tá bom, então vou fazer engenharia. E entrei na engenharia meio que de sopetão, assim, porque eu fui meio que empurrado para lá. Mas o que eu quero trazer hoje também de conselho, principalmente para as pessoas que hoje em dia que são pais, mães e que têm influência em outras pessoas, é a importância de você oferecer outras possibilidades para as crianças e para os jovens. Deles poderem se descobrir, deles poderem perceber que existem possibilidades além das possibilidades que a gente via na nossa geração e na geração antes de nós, como as possibilidades tradicionais e convencionais, né? Porque o que eu sinto muito é que a gente é muito direcionado para poucas possibilidades, sendo que na fase da vida do jovem e da criança, pelo menos de acordo com a cultura védica, a gente tem uma fase de experimentação muito grande e que a gente deveria buscar realmente entender, cara, o que é especial em mim? O que eu faço que eu
como a Gabi trouxe maravilhosamente, que assim, eu faço e eu quero fazer. Eu não faço isso me tipo, que saco, amanhã tem que acordar logo, Uhum. né? O que eu falo? Cara, amanhã eu tenho de novo, amanhã eu quero mais, né? Isso envolve busca, isso não é fácil de achar, né? Isso de maneira nenhuma é fácil, às vezes Com demora certeza. e a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, o que a Gabi trouxe que eu acho bonito, e ela falou isso mais de uma vez, para a gente ver como é que é importante, é a gente estar aberto. Porque a gente, muitas vezes, a gente trava contato com muito pouquinhas coisas. E que se a gente tiver essa mente aberta, a gente vai ver como existem possibilidades em diversos outros campos da área. E outra coisa que você trouxe, Gabi, você quer falar alguma coisa sobre isso Não, também? não, não. Tá. Não. Outra coisa que eu acho que você falou que é muito interessante e isso eu vejo muito mais hoje nas formações de yoga e nas pessoas que querem se tornar professores de yoga, e é outro assunto um pouco delicado e que eu sempre tento trazer nas formações que eu participo dando aula, porque eu dou muito aula teórica, né? O que eu gosto mais é da aula de filosofia, de teoria do Yoga Sutra e tal. E eu vejo muitas pessoas entrando com essa ideia. Estou entrando na formação para começar a dar aula, o que é maravilhoso. Mas, como você disse, tem um tempo para você fazer uma carreira, né? Quando a gente, por exemplo, se você for pensar na faculdade de engenharia química, 5 anos de faculdade, depois estágio e depois profissão, até você se tornar um bom engenheiro, demora, né? Com certeza. E a gente muitas vezes entra na profissão do yoga achando que, tipo assim, cara, vou me tornar um ótimo professor assim que acabar assim que acabar a formação, É, né? E tá tudo bem, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é: professor, você se torna dando aula, não fazendo sim. formação, É. né? Então, E muito. uma coisa que eu acho que é legal falar sobre esse tema também é que eu acho que a internet nos possibilita, para algumas pessoas, você ter uma visibilidade muito grande. Então, tem gente que às vezes já tem uma visibilidade em rede social por algum motivo, sei lá, enfim, imagina, uma pessoa que já tem bastante seguidor faz uma formação e já tem ali um monte de gente querendo fazer aula com ela. Eu acho que essas pessoas também têm que ter cuidado para não pular etapas, porque assim, tem muita gente querendo fazer aula, então vou começar a dar muita aula, fazer curso, a não sei o que lá. Só que é isso, como eu percebi no estúdio, quando eu tinha o estúdio. O estúdio me tirava muitas horas do meu estudo, da minha preparação para ser uma melhor professora a longo prazo. Então, eu acho que assim, se você ir para o outro lado, de pessoas que já têm muitos seguidores e começam a dar aula de yoga, tem que tomar cuidado para não lotar a agenda de atividades a ponto de não investir no desenvolvimento, porque é isso, é uma coisa que é igual a natureza, uma planta, né? Começa ali na semente, vai crescendo, crescendo até estar forte e podendo passar pelas tempestades todas. Exatamente. Eu até lancei um vídeo esses dias falando sobre o Acharya, né? Acharya é o professor dentro da cultura védica, né? E o meu professor, ele sempre fala isso para mim, e eu sempre falo, né? Quem me segue certamente já me viu falando, mas eu acho que cabe muito nesse tema, né? Meu professor, ele sempre fala, um bom professor, ele é, antes de tudo, um bom aluno. Um aluno que ele se nutre tanto de conhecimento, que aquele conhecimento preenche e transborda. Quando o conhecimento transborda, é quando você vira um bom professor. E para isso você tem que estar o tempo inteiro se nutrindo. E como a Gabi falou, né, tem um tempo de maturação. Que não é, não estou falando para você não dar aula, é dando aula que você Sim, dá não, aula, claro. né? Mas é importante entender que é parte de um processo. E isso que a Gabi falou é perfeito. É exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Toma cuidado para você não parar de se nutrir. Porque isso em qualquer profissão, né? Assim, por exemplo, Claro. um médico que ele se forma e ele só passa a atender e ele para de estudar, ele vai ficar atrasado, né? O conhecimento ele tem que estar o tempo inteiro te preenchendo para que você possa justamente transbordar de uma maneira autêntica, bonita e verdadeira, né? Outra coisa que meu professor sempre fala para mim, mas eu venho de um outro tipo de estudo, tá? Por exemplo, com o meu professor, eu fiquei 3 anos estudando só texto, zero asana, né? Então a gente estudava os textos clássicos, lia uma outra abordagem do estudo do yoga, tá? Mas ele sempre falou para mim, ele falou, Caio, não quero que você pegue o que eu ensinei hoje e vá dar aula amanhã. Deixe isso virar seu. Uhum. Claro que dentro de um processo, principalmente quando a gente está falando de aulas de asana, né? Faz parte. Você pega uma série mais montada, você pega um método, uma estratégia, vamos dizer assim, de montagem de aula, você aplica aquilo até aquilo se tornando seu, né? Mas é muito importante quando a gente está falando e agora de dar aula, né? Que esse conhecimento se torne seu.
e que você saiba explicar do seu jeito, né? Para que você não fique justamente passando as coisas da forma do outro. Senão a gente fica só um replicador Sim. da coisa, e não aquilo que é tão seu que você fala de uma maneira muito automática, né? Porque Uhum. quando a gente está replicando coisa, aí às vezes o aluno te faz uma pergunta e você fala, ih, não É, sei, é, né? E é com muito interessante, certeza. a gente deve estar o tempo inteiro se tomando cuidado para que você entenda que é uma construção, É. né? Toda construção, você tem que estar sempre reforçando a base. Eu gosto sempre de dar essa analogia também. Quando a gente vai fazer uma grande construção, a base tem que ser grande. Se você quer construir uma pirâmide, o tamanho da base influencia na altura que a sua pirâmide vai chegar. Então, se você quer estar o tempo inteiro crescendo a sua pirâmide, tem que estar o tempo inteiro crescendo a sua base. E a base é o Uhum. conhecimento, né? O estudo, essas Com coisas. certeza. Quer falar mais alguma coisa ou já posso entrar em outro tema? Pode entrar em outro. Outro que você falou que é lindo, que é importante pra caramba, é as diversas funções que a gente acaba assumindo quando a gente está querendo abrir o nosso novo negócio, né? Isso eu estou passando isso exatamente igual, Gabi, do tipo, tem que administrar, tem que fazer contabilidade, tem que fazer atendimento, tem que fazer um monte de coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, que depois eu posso falar um pouquinho de como eu tenho me sentido, tá? Mas eu vejo que hoje em dia se estimula muito, e eu sou um tanto quanto reticente em relação a isso. Aqui todo mundo tem que ser empreendedor, né? O professor hoje em dia ele vira empreendedor, quase, principalmente no yoga. Muito. O professor ele tem que ser empreendedor, tem que fazer as coisas acontecerem e tal. Só que professor é professor. E para o professor ser um bom professor, tem um caminho que ele deve seguir. E para ele ser empreendedor é meio que outro. Eles não são caminhos tão juntos e paralelos assim. Sim, Então, fala um pouquinho mais desse assunto que eu acho ele tão importante. sim. Eu acho que, assim, eu vejo tudo como um investimento para nossa carreira em geral, falando como carreira de professor de yoga. Eu acho que você, por exemplo, sei lá, você produzir conteúdo é um investimento na sua carreira, no que você acredita, no que você faz. Então, eu acho que tudo é investimento. Você estudar um pouquinho de. Porque, assim, você vai dar aula, você vai ter que saber um pouco de contabilidade para poder emitir as notas e coisas assim que tem que. Tem que não, mas tipo, o básico a gente vai ter que saber, nem que seja para terceirizar essa função. Então, eu acho que esse é o grande desafio, você conseguir alinhar os seus estudos, as suas práticas, a sua nutrição como professor, mas também com as outras partes que fazem parte do negócio, né? Tipo, falando como um negócio, tipo, tudo faz parte, né? Não dá para você só, quer dizer, claro, dá tudo, né? Mas se você for pro lado de só ficar fazendo marketing das suas coisas, vai ficar muito vazio de conhecimento. E isso é o que mais tem hoje na internet. As pessoas hoje já ficam reticentes em comprar um curso, né? Tipo, um curso qualquer. Porque as pessoas já foram tão enganadas por tanto tempo de tipo, compra aqui esse curso maravilhoso. Aí você entra lá, meu Deus, que curso horrível. Tipo, isso já aconteceu comigo várias vezes, em várias áreas. Então, assim, quando a gente pensa no nosso, no que a gente está compartilhando, não adianta você ter um marketing incrível se tá vazio o negócio que você está construindo, compartilhando. Então, isso a longo prazo não, é falso, como um monte de coisa que a gente vê aqui na internet. É falso. Você vê ali a pessoa que aluga um carro para poder ir numa viagem e mostrar que tá com um carrão. E às vezes a pessoa, sabe, tipo essas coisas que as pessoas vão fazendo para tentar mostrar que tá bem, mostrar que tá assim, mostrar que tá assim. E no final não é. E eu acho que quando a gente tá cuidando da nossa carreira, a gente tem que ter esse cuidado de continuar se nutrindo, mas também é importante saber um pouco das outras áreas, porque eu acho que no final das contas é esse combo que vai te levar para a vida, né? Tipo, é aí que a gente, desse lugar que a gente senta. Então eu acho que e aí nesse meio do caminho vai ter gente que vai detestar isso tudo, que só vai querer dar aula ali na casa dela para três, quatro pessoas, e a pessoa vai ser mega feliz com aquilo e não tá nem um pouco querendo saber de divulgar aula, de nada, nem quer que fale para muita gente que ela tá dando aula ali, ela tá feliz daquele jeito. Mas vai ter gente que vai querer compartilhar de outras formas, e aí eu acho que depende, e aí eu acho que chega no ponto de você se conhecer e saber o que que você quer fazer com o seu trabalho, aonde você quer chegar. Lembrando que a gente trabalha na área da saúde, então a gente tem que cuidar da nossa saúde, não faz sentido você vender saúde se você não cuida da sua. Isso é uma coisa que tem que ter muito em mente. E eu acho que
ter consciência, assim, das coisas que você está fazendo. Em alguns momentos é óbvio que eu me pego mais cheia de trabalho, em outros eu gosto muito nessa minha caminhada mais online, eu gosto muito de variar os estímulos. Por isso que em alguns momentos eu dei muita aula online, em outros eu não dei, em outros eu dei muito pouco, porque eu gosto de sentir como que tá bom para a Gabi de hoje. Porque tem que estar bom para a Gabi de hoje. Porque senão daqui, se não tá bom para a Gabi de hoje, pode ser que esteja muito bom para os meus alunos hoje. Mas daqui a um mês vai estar horrível para todo mundo. Eu vou estar pior ainda e os meus alunos não vão ser nutridos. Então eu acho que tudo começa com a gente ter clareza para onde a gente está indo, dos testes que a gente está fazendo, às vezes estudar mais uma parte ou fazer mais uma coisa, mas ter sempre esse cuidado de que a base é o conhecimento, né? Não é o marketing, não é nada, não é o empreendedorismo. A base é o nosso conhecimento. E em cima disso, você vai aos poucos vendo a melhor forma de compartilhar isso que faça sentido para você, né? Como pessoa. Eu vejo tem que fazer sentido para você como pessoa. Não adianta você, se tudo der certo, esse cenário vai fazer sentido para você? Exato. E é bonito isso que você trouxe, Gabi, porque assim, dar aula de yoga pode ser de diversas formas, né? Por exemplo, isso que a Gabi falou, você pode dar aula em casa para poucos alunos, ou você pode ir para outra escola. Tem escolas que já estão estruturadas e que tem uma parte administrativa, e que tem uma parte, né? E às vezes, ou não, eu gosto da parte administrativa, quero também ser administrador enquanto eu sou professor. Tudo pode. O que eu queria trazer, e que a Gabi trouxe maravilhosamente, é cuidado para você não se inspirar só nos outros, sem se escutar, né? Porque existe muito, e eu vejo, né? Cada vez mais, eu participei de uma formação agora há pouco, né? Em Vinhaça, e que eu via muitas meninas falando, ah, tá, mas então agora eu tenho que fazer o meu Instagram, o que eu tenho que fazer, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Porque meio que hoje parece que é assim que se faz, né? E tem várias formas que você pode fazer. Você pode sim criar um Instagram e querer se tornar relevante dentro das redes sociais e querer passar o seu conhecimento, como a Gabi trouxe, de maneira gratuita e trazer alguns alunos para um ensino pago, né? E que aí você consegue se nutrir disso de diversas formas. Você transmite conhecimento, mas ao mesmo tempo tem alunos recorrentes. Isso pode ser, mas não é a única forma. Você pode dar aula com uma comunidade de pessoas, você pode entrar numa escola que já exista, você pode chamar uma pessoa para te ajudar, para que ela seja sua sócia. Você não tem que fazer tudo sozinha. Você pode, claro que pode, tentando sempre compreender se isso vai te fazer bem, né? Como a Gabi falou, para que isso não te desgaste completamente, chega daqui a 2 anos e falar, não aguento mais isso, né? E aí, já vai para um outro tema que eu vi que foi até uma pergunta que apareceu ali em cima, eu não lembro, era Bia alguma coisa, o nome da pessoa, que ela falou, será que a paixão do yoga no começo não pode atrapalhar ou te confundir nesse caminho? Se isso é minha profissão, se isso não é, né? Porque quando a gente começa a entrar no yoga, inclusive dentro do yoga isso tem um nome, né? Existem nomes para as fases do praticante, né? E a primeira fase a gente chama de Aruruksha. Aruruksha é justamente o aluno que tá novo no yoga e tá apaixonado, sabe? Aquele cara que ele entra e fala, puta, nossa, eu saio gigante da aula, eu saio com o coração grandão e eu quero falar para todo mundo. E eu viro para os meus amigos, você tem que fazer yoga também. E agora eu quero dar aula porque eu quero que todo mundo conheça e se sinta bem como eu estou me sentindo, né? E tem esse momento da paixão, que é lindo de ver. Lindo de ver, lindo de viver também, né? Mas realmente às vezes confunde, né? Porque às vezes a gente esquece que profissão é diferente do hobby, né? E o que eu acho bonito também e como você trouxe, Gabi, você fez uma transição muito equilibrada dentro do que eu vejo, né? Você experimentou um pouquinho de cada, estava ali com o seu pé ainda na engenharia para ver se eu consigo dar um passo maior na direção do yoga, né? Mas muitas vezes eu vejo pessoas que estão muito apaixonadas pelo yoga e falam, não, é yoga que eu quero para minha vida, eu quero fazer só isso da vida e tal. E quando você vai ver a profissão, ser professor é diferente de ser aluno, né? E como a gente acabou de falar, né? Você também envolver uma questão, dependendo do caminho que você escolher, né? Se você não quiser só ser professor, se você também quiser ser empreendedor, envolve diversas questões que são delicadas, né?
Então, tomar cuidado para, às vezes, você querer que a sua profissão vire hobby e que o seu hobby vire profissão e a profissão tire o seu hobby. É, com Que isso acaba acontecendo. certeza. Por exemplo, eu te falei, né? Eu fui músico durante muitos anos. Eu vi isso na música com muita gente também. A pessoa começa a tocar, e existe isso na música também. Caraca, tocar é a melhor coisa do mundo, fazer show é a melhor sensação da vida inteira. Quero ser músico. Quando você vai ver, meu irmão, a estrada é outro papo. Né? É outro rolê. E É, você tem que sempre estudar um pouquinho, né? Ter um pouco de cuidado e discernimento para você entender se realmente aquela escolha e ter uma consciência de que, a partir do momento que vira profissão, a interação é outra. Né? é. E Eu acho que que, é discernimento mesmo, que a gente tem que estar sempre trazendo para a gente tomar as nossas decisões. De tipo, qual é a sua profissão hoje? Por que você não gosta dela? O que que você não gosta nela? Tipo, para mim, eu detestava trabalhar de 10 às 5, de 10 às 6. Tipo, era uma coisa de louco para mim ficar sentado numa cadeira esse tempo inteiro. Tipo, não, isso para mim ficou claro. Falei, cara, não dá para eu trabalhar desse jeito. Eu tentei 2 anos e eu falei, não dá, não tem condição. Então, algumas, foi o que eu estava falando no início, essas pistas que vão te mostrando mais ou menos o caminho que você tem que estar ou não. Agora, eu acho que tem que tomar muito cuidado, como você disse, das alunas, do curso de Vinyasa, porque a gente. Aí entra o discernimento, né? Porque a vida que a gente vê no Instagram não é verdade. Então, você às vezes vê uma pessoa ali, nossa, vive de yoga, uma professora que a pessoa super se inspira no início da carreira. E aí a gente olha aquilo e tipo, cara, eu quero ser assim. Só que aí vem esse imediatismo que todo mundo respira hoje em dia. Ah, mas eu quero ser assim, tipo, depois do curso. Eu não quero ser assim daqui a 10 anos. Tipo, sei lá o que ela fez pra chegar. A gente não para pra pensar, tá? O que que essa pessoa, esse professor fez pra ser quem ele é hoje, ser admirável hoje, né? E você, cada um tem os seus motivos para admirar cada professor, mas tipo, é botar o pé no chão de que tipo toda estrada exige muito trabalho, exige muita dedicação, vai ter muitas dificuldades, mas é aí que a gente começa, tipo, a ver se realmente faz sentido ou não, porque senão é isso, a pessoa faz a mudança de carreira e vai ficar frustrada, vai perder o hobby. Né? E vai ficar frustrada, achando que, tipo, ai meu Deus, mas como que as coisas estão errado para mim? Não tá fluindo, mas às vezes você não tá dando tempo de maturação da sua escolha, né? exato. E isso é importante também, para a gente saber como que a gente começa, se entender como começando também. É, E assumir de uma maneira muito sincera, primeiro com você, né? Existe um conceito dentro do yoga que a gente chama de satya, que é o conceito de um compromisso com a verdade, né? E a gente às vezes acha que quando a gente fala de satya, eu tenho que falar a verdade para o outro. Mas antes você tem que aprender a ser sincero com você. com Porque certeza. às vezes a gente quer ser muito sincerão com todo mundo, mas lá dentro de mim tem várias sensações que eu meio que sei que estão aqui, mas eu falo, não, 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 não. Não quero encarar isso agora, não. Deixa isso para trás. Enquanto para os outros eu só falo a verdade na cara, né? O conceito de não é isso. Tá? Primeiro, você tem que ser sincero com você, e ser sincero com você envolve você assumir do tipo assim, cara, tô começando. Ou assim, ou Sim. também, assim, como a Gabi fez, cara, isso não é meio para mim. Tô me forçando nisso há muito tempo. E, Gabi, queria fazer uma última pergunta. A gente já está quase com 1 hora de live. E eu acho que isso é um tema importante, delicado também. Para uma pessoa, vamos dizer que a Gabi, engenheira, está ali com a vida, morando num lugar estruturadinho e tal. Aí vamos supor, né? Acho que você não tem filho ainda, Não, né? Vamos dizer que a Gabi tivesse filho morando num apartamento, estou com minhas contas. E essa transição aí? Sei que não é a sua experiência real, sim. mas como a gente está falando desse assunto, o que você traz como reflexão, né? Como fazer um processo de transição em que esse momento da grana é delicado? Para a É. gente não ficar escravo ao trabalho antigo, que eu não gosto, mas para eu também não fazer uma transição irresponsável. Sim, aí eu acho que entra muito a questão mesmo de organização financeira, né? De você olhar quanto, de fazer o beabá mesmo da organização financeira, ver quanto que é aí os seus gastos hoje, quanto você precisa por, sei lá, 6 meses, um ano, até você. Tipo, tem que realmente, nesse caso, fazer um plano mais estruturado, né? Porque uma coisa é
Cara, se der errado hoje comigo, se der errado, eu vou voltar para casa dos meus pais e vou ficar lá, porque eu não tenho que tomar conta de uma vida, né? Agora, eu acho que quando a pessoa tem e ela quer fazer, exige um pouco mais desse cuidado de você sentar e tomar consciência do valor das suas contas, de quanto você ganha hoje, de quanto tempo você vai precisar mais ou menos para se estabelecer, porque assim, dá para você ter uma ideia mais ou menos de como de arquitetar um pouco mesmo a sua profissão, né? Tipo, eu quero trabalhar dessa forma, eu vou trabalhar no estúdio, eu vou ganhar tanto, ou vou, enfim, dá pra gente ter uma noção mais ou menos da parte inicial. Eu acho que é muito aquilo, né? A gente nunca vai conseguir enxergar as coisas a muito longo prazo. A gente consegue enxergar o que está ali em volta da gente, né? É uma carta no tarô que eu gosto muito do Eremita, que é isso, tipo, ele tá com uma lanterna e ele só consegue enxergar o caminho caminhando, porque a lanterna só vai iluminar uma parte ali que está em volta. Então não dá também, tem que tomar cuidado, porque eu vejo que as pessoas que têm muita conta, que têm muita responsabilidade, ficam também num desespero de tipo, meu Deus, como é que vai ser? Eu quero mudar. Então vai ser assim, 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 assim. Cara, não, o caminho vai chegar e vai te virar de cabeça para baixo. Então, é estar aberto para mudanças, mas, claro, sempre com um pouquinho de disciplina. Isso não deixa de ser uma disciplina, né? Você parar e fazer as suas contas e perceber um pouco mais, sempre deixando o caminho se mostrar, o caminho atuar, porque a gente não tem como você programar do início, meio e fim. E não adianta também achar que no início é, você vai ter, tipo, talvez ganhar igual você ganhava no trabalho, porque é isso, é uma construção, né? Isso é bonito, eu ia até chegar nesse ponto também. Eu tenho uma amiga minha, apresentadora de TV, tá? Ela ama o trabalho dela. Ama o trabalho, ganha bem, se sente muito nutrida daquilo. E só que aquilo, ao mesmo tempo que ela ama e que ela se sente nutrida financeiramente, de status, de reconhecimento, ela sofre com aquilo, um pouco. De ansiedade, está muito exposta e é uma coisa muito louca, assim, né? E diversas vezes eu já troquei ideia com ela para falar, mas olha, você tem que saber que esse não é o único caminho, né? A gente às vezes não percebe que você pode ser feliz também, às vezes trabalhando, porque por exemplo, ela é uma pessoa que gosta de cozinhar, tá? E gosta muito, por exemplo, da Ilha Grande, vamos dizer assim. Uhum, Aí eu falei, sabe que você poderia às vezes ser muito feliz também sendo cozinheira num restaurante na Ilha Grande? uhum, E às vezes é uma coisa que as pessoas não percebem, do tipo assim, mas será que, meu Deus, mas eu vou mudar tanto, hoje em dia eu ganho 20 mil, será que eu vou conseguir viver com 5, com 7? Talvez sim, só que você tem que entender que a vida vai mudar é, e que não é para pior, né? Existem muitas possibilidades e que não necessariamente são piores, mas elas são muito diferentes. E se às vezes a gente sim. está coisas muito diferentes, a gente tem que estar com a abertura de perceber que existem outras formas de viver para além da forma como a gente vive. O nosso padrão de vida, em termos financeiros, pode ser que mude, mas a nossa satisfação não precisa ou pode até aumentar, né? Então é muito interessante estar aberto, vai. E perceber também que a parte financeira não é o único parâmetro a ser analisado, né? Exato. Porque é isso, às vezes a gente vai entrando numa vida que a correria vai deixando, vai fazendo a gente ir. E. Aí quando você vê, você está super bem no trabalho, ganhando bem, mas está assim, estressado. E aí acaba que esse ganhar bem vai só te fazer ir para restaurante, para um hotel caro, ter um conforto no teu carro. Você está vendendo suas horas para ter isso. Aí você fica, meu Deus, mas eu não vou ter mais isso. Mas às vezes você vai ter muito mais horas para você estudar o que você ama, fazer o que você ama, ter uma vida mais simples, mas não menos prazerosa, talvez muito mais prazerosa. Ninguém sabe, né? Então eu acho que é perceber que não é só o parâmetro financeiro que a gente tem que analisar quando a gente considera isso tudo, porque no final das contas é a nossa vida. Exato. É qualidade de vida, né? Recentemente, por exemplo, no ano passado, eu me mudei também. Eu morava no Rio e eu me mudei para Paraty, né? Então, estou morando num sítio no interior, Ah, legal. bem pertinho mesmo. A gente fica bem Aham, próximo. Somos quase vizinhos, mas em ruas diferentes, assim. legal. É uma transição muito louca, assim, porque eu saí de uma rotina com muitas pessoas perto, tudo mais fácil. Eu moro num sítio que, para eu chegar no mercado perto, é meia hora. E você mora sozinho? Moro eu e meu sócio.
né? Ah, sim. E a gente tem um espaço para retiros lá, que a gente faz retiros de muito poucas pessoas, assim, né? De 3 a 6 pessoas, que são retiros Legal. individuais e particulares, muito mais do yoga e do Ayurveda como terapia, né? Então a gente Aham. faz processo de transformação de vida. Olha o Dani Borges aí, um dos meus professores também entrou. Grande Dani. Mas então, é, às vezes a gente entender que a qualidade de vida ela muda, mas ela não necessariamente cai. Né? Quando eu me mudei para esse lugar que é no meio do mato completamente, eu acordo todo dia no paraíso. De verdade, eu abro Uhum. a minha casa e falo assim, obrigado por eu estar morando onde eu estou. Mas eu vejo muito menos gente. Eu vejo o meu sócio, né? As pessoas que trabalham com a gente. Às vezes eu fico 1, 2 semanas sem sair de casa. A gente compra, faz estoque, deixa tudo lá. Porque assim, é estrada de terra mesmo, batido, buraco. Sim, Dharmshala. É bem pior da Machado, porque é uma estrada bem pior, né? A gente chama de Rio Pequeno, é uma entrada antes, vindo do Rio é uma entrada antes. Mas Entendi. então, são escolhas, né? Mas É, que a gente às vezes só vai saber experimentando. é. E o bom de ser Como humano, eu hoje aqui no meio da cidade também, né? Hoje, pra mim, eu tô completamente fora da minha zona de conforto. exato. Porque, cara, eu E moro na. Não, eu moro na uma das maiores. Numa avenida, assim, tipo, muito movimentada. Eu morava em Niterói, tipo, tinha vista pro mato do meu quarto. Eu passei a pandemia na casa dos meus pais, né? Então, era isso. Era todo dia eu acordava, eu tomava uma chuveirada, eu olhava pro mato, eu fazia minha meditação, minha prática ali, onde eu dava as aulas até ainda, quando eu vou pro Rio, eu fico lá agora, muitas vezes. E hoje eu tô aqui, tipo, trabalhando com yoga aqui. Uma das coisas que eu sempre tive vontade também na minha vida era poder trabalhar em um grande estúdio de yoga. E hoje eu tô aqui ainda percebendo também, tipo, como é essa experiência para Gabi. Ainda estou percebendo isso, sabe? Mas tem sido uma experiência muito interessante, completamente fora da minha zona de conforto, porque eu gosto de calor, aqui faz frio pra caramba. Agora, graças a Deus, estamos no verão. Mas aqui faz frio pra caramba. Tô no meio da cidade. O mar tenho acesso, mas é mais distante. O mar, pra mim, é a minha maior medicina. Eu preciso estar perto. fora que é Então, pra burro, né? hã? É gelado para burro ainda. Muito. Mas eu até gosto. Hoje já tô fazendo as fases com isso. Mas é isso. Começo a usar o parque, que eu não tinha acesso antigamente, que eu prefiro o mar, mas é o que eu tenho hoje. Então, é legal você se redescobrir e ver, cara, realmente isso aqui já deu pra mim. Ou então, não, nossa, olha aqui, eu consigo ser feliz aqui e ver e descobrir uma outra parte da Gabi, igual você tá aí descobrindo uma outra parte do Caio, que você só vai ter acesso nesse lugar. Essa parte minha eu só tô tendo acesso nesse lugar. E eu acho que a gente tem que estar aberto pra experienciar a vida, porque a vida é pra ser experienciada, né? É isso. É isso. Com essa frase da Gabi a gente fecha. A vida está aí para ser iniciada. Gabi, obrigado pela presença demais, pela honra desse papo, por estar aqui Obrigada, Caio. inspirando as pessoas. É bonito, a gente precisa desse movimento também, porque para a gente mostrar o que é real, né? Muitas vezes, porque eu vejo que esse assunto da transição de carreira, principalmente no meio do yoga, ele permeia muito os caminhos, né? Muita gente que está se inspirando e está se nutrindo do yoga está passando por esse dilema. Então, esse papo foi muito importante, muito bonito. Vamos fazer mais, porque por mim dá Vamos. pra ficar falando. E se quiser deixar um recado final, eu só agradeço. Cara, muito obrigada. Parabéns pelo projeto também, que é uma disciplina muito grande, né, da sua parte, de estar fazendo essas lives, de estar proporcionando tanto conteúdo. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigada a todas as minhas alunas, amigas que ficaram aqui comentando, Flavinha, Melissa, Dani. Amei ver o comentário de vocês aqui, acompanhando a gente. E é isso, vamos fazer mais, que eu gostei muito. Valeu. Obrigado. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo.